Em dezembro de 1969, era lançada no Brasil a Volkswagen Variante, uma perua espaçosa e luxuosa, que se destacava por apresentar um visual clássico e charmoso, com destaque para a frente alta, como era chamada na época, composta pelo longo capô com vincos centrais, com o logotipo Volkswagen ao centro, e pelos faróis retangulares com acabamento cromado. E como todos os Volkswagen da época, o seu motor era montado na traseira, e não na dianteira, então no lugar da grade de refrigeração do motor, este carro recebia um friso cromado, e logo mais abaixo, recebia o suporte para a placa do veículo. Um detalhe bem interessante, é a localização dos piscas, pois ficavam localizados nos paralamas dianteiros. Já os para-choques eram cromados, e recebia duas garras com detalhes emborrachados. Na sua lateral, o principal destaque ficava por conta da imensa janela traseira, que oferecia uma ótima visibilidade em todas as direções. Além do mais, trazia também os curiosos quebra-ventos traseiros, que juntos aos das portas, auxiliavam ainda mais na ventilação do interior. Logo mais abaixo, a perua também recebia um friso cromado, ligando toda a sua lateral. Nos paralamas traseiros, destacavam-se as entradas de ar para a ventilação do motor. E para completar o visual clássico, as rodas aro 15 eram acompanhadas por calotas cromadas, e nas portas, recebia o elegante retrovisor, também cromado. Já na sua traseira, o principal destaque ficava por conta da ampla tampa do porta-malas, e pelas lanternas herdadas do sedã 1600. Logo mais abaixo, ficava o para-choque, e assim como na dianteira, também era cromado e acompanhado por garras. E um pouco mais abaixo, ficava o silencioso do escapamento, que era protegido por um defletor, para evitar riscos de queimaduras. Agora em relação às bagagens, este veículo era equipado com 2 porta-malas, sendo um na dianteira, com capacidade de 140 litros, onde este também acomodava o estepe, e o tanque de combustível de 40 litros, com o bocal de abastecimento localizado no paralama dianteiro, do lado esquerdo. Já o segundo porta-mala ficava localizado na traseira, em cima do compartimento do motor, e oferecia uma capacidade de 500 litros, mas caso fosse preciso levar mais carga, ainda tinha a opção de rebater os bancos traseiros, ampliando a capacidade para 954 litros. A Variante vinha equipada com 2 curiosidades até então desconhecidas. A primeira fica por conta do inédito motor plano, que recebeu este nome, devido à ventoinha de refrigeração do motor ser fixada direto no virabrequim, o que contribuía para a menor altura do motor, e que resultaria também em mais espaço para as bagagens, pois ele estava localizado abaixo do compartimento de cargas. Porém, o seu acesso era um ponto negativo, pois se dava por meio de uma tampa localizada no piso do porta-malas, que, por exemplo, em uma determinada viagem, com o veículo carregado de bagagens, se por acaso desse algum problema no motor, era preciso retirar todas as bagagens do compartimento traseiro, para assim ter acesso a ele. Já a segunda curiosidade fica por conta da carburação dupla, inédito em um carro brasileiro, e dotados também de afogador automático, que além de render mais potência, eles ainda conseguiam deixar esta perua ainda mais econômica. Agora falando de números, a Volkswagen Variante vinha equipada com motor de 1.6 litros, refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente, que aliado aos 2 carburadores Solex, rendia a potência de 65 cavalos, e 12 kg de torque a 3.000 RPM. Mesmo pesando 950 kg, e tendo uma relação peso-potência de 14,6 kg por cavalo, o seu desempenho era muito bom para a época, fazendo de 0 a 100 em 21 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 135 km por hora. Agora falando de consumo, esta perua conseguia fazer 7 km por litro na cidade, e já na estrada estes números melhoravam para 9, ou até mesmo mais de 12 km por litro na estrada. Já em relação à segurança, o Volkswagen Variante vinha equipado com freios a disco na dianteira, e tambor na traseira. No seu interior, esta perua também colecionava qualidades, como seu espaço interno, com capacidade para até 5 pessoas com muito conforto, graças aos bancos anatômicos, que eram revestidos em vinil preto ou marrom, cores que também eram reutilizadas, no acabamento em vinil das portas e laterais. No seu painel,
O principal destaque ficava por conta do aplique plástico imitando madeira de jacarandá, e pelos botões circulares, para faróis e limpadores do para-brisa. Também recebia cinzeiro, porta-luvas com chave, saídas da ventilação forçada, e um espaço dedicado para o rádio AM. Já o painel de instrumentos vinha com marcadores separados, porém trazia apenas o essencial como marcador do nível de combustível no lado esquerdo, velocímetro com luzes espias ao centro, e no lado direito ficava o relógio de horas. O volante cálice, como era conhecido, apesar de grande e fino, trazia detalhes como o aro da buzina cromado, em forma de meia-lua. Já o câmbio era de 4 marchas com alavanca no assoalho. Em 1970, com a chegada da Ford Belina, a Volkswagen resolveu dar uma leve mudança no visual da variante, introduzindo um novo conjunto óptico, composto por 4 faróis circulares, envolvidos por molduras, que agregavam 2 em cada lado, herdados do recém-lançado Volkswagen TL 1600. Porém, o capô perdeu os vincos, recebendo assim um desenho mais limpo. 2 anos depois, em 1972, a variante passa a contar com uma nova frente, mais bonita e mais moderna, com destaque para o novo capô mais longo e curvado, com painel frontal inclinado para a frente, enquanto os faróis permaneciam com a mesma configuração de antes, sendo 2 em cada lado, mas agora eram envolvidos por uma nova moldura. Já ao centro, recebia o famoso bigodinho, nome dado aos frisos cromados, que ficavam ao lado do emblema Volkswagen. As luzes de direção deixavam de ser nos paralamas, e passavam a vir no para-choque, onde este recebeu um novo desenho, porém perdia as garras de proteção, mas adotava frisos de borracha. Enquanto o restante do veículo permaneceu sem alterações. Para o ano de 73, surgia a versão Standard, que era basicamente uma versão de entrada da variante. Esta versão perdia itens como frisos cromados, relógio elétrico, e o aplique no painel imitando madeira de jacarandá, onde ele sem este acessório vinha pintado apenas na cor do carro. Ainda nesse mesmo ano, o restante do carro passa a receber melhorias como novos apoios de braço nas portas, novas cores e novas lanternas traseiras, que deixou a sua traseira com um visual mais harmônico. Outro detalhe que vale a pena se observar era que nesse mesmo ano, a variante deixava de oferecer os quebra-ventos traseiros, e em seu lugar foram adicionados novas saídas de ar na coluna traseira. Já o ano de 1974 também é marcado por mais novidades como novos revestimentos dos bancos, novo volante, e as calotas cromadas davam lugar a pequenas calotas centrais, também conhecidas como copinho. Em 1975, a única novidade fica por conta do novo painel em preto fosco, com destaque para a grande alça de apoio, localizada acima do porta-luvas, e pelo novo sistema de ventilação, com saídas frontais ao centro. Já o painel de instrumentos continuava praticamente o mesmo, com os mesmos mostradores circulares. Com a chegada da nova Belina, batizada de Belina 2, a Volkswagen viu que já estava na hora de também atualizar o visual da sua perua, para assim bater de frente com a Belina 2. Sendo assim, o ano de 1977 foi marcado pelo lançamento da nova variante 2, com destaque para o visual moderno, com linhas suaves e equilibradas, bastante semelhante ao do Volkswagen Brasília, do qual foi compartilhado as portas laterais, para-choque traseiro, faróis e lanternas traseiras, indicadores direcionais dianteiros, para-brisas dianteiro, além de uma série de pequenos detalhes internos de acabamento, para assim reduzir seus custos de produção. O motor era praticamente o mesmo 1600 plano, com 2 carburadores, mas agora com novo comando de válvulas, que rendia a potência de 67 cavalos e 12 kg de torque a 3.200 RPM. Em resumo, o seu desempenho teve uma leve melhora, fazendo de 0 a 100 em 19 segundos. Já a sua velocidade máxima subia para 138 km por hora. Em relação ao consumo, este veículo ficou ainda mais econômico, fazendo médias de 10 km por litro na cidade e 13 na estrada. A variante 2 também recebeu uma nova suspensão, sendo na dianteira McPherson com molas helicoidais, vindas do Passat. Já na traseira, também era independente, com braço semi-arrastado acompanhado de barra de torção. Agora em relação à segurança,
Este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira, porém com duplo circuito em diagonal. Por dentro essa perua parecia ser praticamente outro veículo, com destaque para o novo painel, com desenho totalmente moderno. Outro detalhe que vale a pena se observar era o novo quadro de instrumentos, com mostradores retangulares, com marcador de combustível, relógio, velocímetro, conjunto de luzes espias, e um espaço dedicado para o conta-giros, que vinha como opcional. Além disso, também recebia novos bancos dianteiros com encosto alto, cintos de 3 pontos, e limpador e lavador, do vidro traseiro. O espaço interno também melhorou, com 5 centímetros mais larga, e um entre-eixos aumentado para 9,5 centímetros. Resultava em mais conforto para os ocupantes de trás. Em relação às bagagens, com o banco em posição normal, a capacidade era de 467 litros, já com o banco traseiro rebatido, esta capacidade aumentava para 954 litros. Porém, com todas essas evoluções, não foram o bastante para fazerem as suas vendas decolarem. Com isso, as suas vendas foram ficando cada vez mais fracas, e com pouco mais de 3 anos depois de lançada, saía de produção em 1980, depois de uma carreira curta, e cerca de 41 mil unidades fabricadas. E você, já teve uma variante? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.